Olá, paz do Senhor Jesus, amados irmãos, bom dia, como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem, para a glória de Deus, amém? As vantagens de ser fiel a Deus é que nas horas mal Ele está conosco, Hoje você vai ver a vantagem da gente confiar no Senhor, é que nas horas mal, nas horas ruins, nas horas de angústia, Ele está conosco, igual Ele teve com o rei Ezequiel. É uma prova de que quando a gente confia no Senhor, entrega nossos caminhos ao Senhor, quando a coisa ruim bate na nossa porta, o Senhor nos defenderá, o Senhor nos guiará e nos entregará tudo que eu e você precisa para que a gente venha continuar bem, para que tudo vai bem na minha vida e na tua vida. Amém? Então, pegue aí sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38, para a glória de Deus, do versículo 1 ao versículo 6. E vamos junto meditar a palavra do Senhor. Amém. Então, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdades e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade defenderei esta cidade. Então, essa é a palavra do Senhor hoje para a minha vida e para a tua vida e para a nossa meditação. Então, é lindo, não é? Quando eu recebi essa cura. Porque, às vezes, nós tem coisas que nós não sabemos. Eu não tô fazendo exame todo dia dentro de mim. Eu não tô fazendo check-up todo dia dentro de mim. E às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça ali, sente uma dorzinha no pé ali, sente uma dorzinha ali, qualquer dorzinha. Ali, quando aquela dor vem e a gente passa ela, muitas vezes a gente não toma nem remédio. E às vezes a gente nem agradece o Senhor. Mas ali, aquela dorzinha, com certeza, o Senhor foi quem nos livrou, o Senhor foi quem nos curou. Quantas vezes o Senhor nos cura de enfermidade mortal, invisível, oculta, que eu e você não sabe. Porque eu e você só sabe quando a gente sente a dor, vai no médico, faz o exame e ele entrega o diagnóstico. Mas muitas vezes o Senhor cura eu e você de enfermidade que eu e você não sabe. E aí, o bom é de eu e você estar na presença do Senhor, agradando o coração dele, pedindo tudo a ele, entregando nossos caminhos para ele. Seja você também que está no pecado, porque o Senhor é com os bons e com os maus. O Senhor é com os ruins, o Senhor é com os maus. A questão é que é uma escolha minha e sua, querer fazer o bem e querer fazer o mal. Mas nós não temos que ligar com quem faz o mal. Nós não temos que se preocupar com quem faz mal e nem temos que copiar eles. Nós apenas entrega na mão do Senhor e entrega a nossa vida na mão do Senhor e continuamos fazendo o bem. Porque, meu amor, fazer o bem é 1000 vezes melhor do que fazer o mal. Porque na hora da nossa angústia, na hora das coisas que nós não imaginamos, que poderia acontecer conosco. Porque às vezes a gente vê o sofrimento do outro, e eu nunca fiz isso. Eu sempre peguei o sofrimento dos outros e botei como exemplo na minha vida. E desejei não passar por aquilo e fiz coisas que poderia
fazer eu passar por aquilo. Aí eu evitei. Muitas vezes, a gente mesmo pega as enfermidades com nossas próprias mãos, quando a gente não cuida da nossa saúde, quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não tem um limite para determinadas ocasiões. E às vezes a gente traz doença com nossas próprias mãos, vai lá e pega ela e traz para dentro da nossa casa. Mas quando a gente fica nessa observação, nessa vigilância, entregando tudo ao Senhor e ouvindo o direcionamento do Senhor, aí quando a doença vem, que nós não vê, o Senhor nos cura dela. E aí é tão gratificante, porque aqui o rei Ezequias recebeu uma notícia de morte. O rei Ezequias, quando ele foi fazer os exames, ele recebeu um diagnóstico de morte. E aí o rei Ezequias, quando ele recebeu esse diagnóstico de morte, ele entrou em estado de choque, ele entrou num estado de desespero. Quem você que recebe uma notícia de morte e que aquela doença não tem cura e que você morrerá e não viverás? Porque quando vem ouvir essa palavra, o rei Ezequias, você morrerás e não viverás. Aí é porque o doutor disse, chegou seu fim. Quanto diagnóstico de câncer alguém recebe? E o doutor diz, não tem jeito, chegou o seu fim. Mas, irmão, perdão aí, porque eu botei um batom de cacau aí para não rachar muito meus lábios, já que eu não tô usando batom. Aí fica um negocinho branco na minha boca. Então, perdão aí, tá bom? E era para me limpar antes de começar e esqueci. Que eu fui deixar meu filho na escola aí, é assim mesmo. Então, o rei Ezequias, ele recebeu uma notícia de morte. Quantas pessoas no leito de enfermidade recebeu uma notícia de câncer, num estado terminal avançado, que não tinha mais jeito, e que o doutor só disse, vai para casa, não tem mais jeito. Quando piorar, vem, mas não tem mais jeito. Mas, de repente, o Senhor entrou na tua vida. Entrou na tua vida. Sarou todas as células cancerígenas do teu corpo. E aí, quando tu voltou lá no diagnóstico, quando tu voltou para renovar o exame de rotina, o doutor fez novo exame em você e ele mesmo se surpreendeu. Quem de vocês já passou por isso? Eu não passei, não, mas eu já ouvi testemunho de pessoas que passaram por isso. E se você aí que passou por isso? Aí o doutor se surpreendeu. O doutor disse, isso é estranho. Não era para ter acontecido isso. Mas no fundo, você sabe que foi o teu Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe algo de Deus, a gente já tem certeza. Sabe por quê que a gente já tem certeza? Porque ele faz aquilo arder no nosso peito. Ele acende uma chama da certeza no nosso coração. E ele faz aquilo arder todo dia, como se fosse aquela plantinha que a gente bota ela num jarro e todo dia a gente rega ela, todo dia a gente molha ela. Tem gente que até conversa com a planta. Oi, meu amor, minha filha, minha princesa. Então, do mesmo jeito é Deus conosco. Ele bota uma semente no nosso coração e ele planta todo dia, e ele agoa todo dia, ele rega todo dia, ele aduba todo dia e lhe dá aquela certeza que aquilo vai acontecer. Sabe o que é isso aí? Fé. Sabe o que é isso aí? Certeza do Deus que tu serve. Sabe o que é isso aí? É a certeza das obras das tuas mãos. Porque tudo é um contexto. Tudo é um contexto. Porque tudo leva a uma coisa. Para nós fazer um projeto, nós tem que elaborar o projeto, desenhar no papel, focar, determinação e executar. Não é um sonho? Seja lá qual é o sonho, do mesmo jeito, é Deus na nossa vida. E nós recebe por isso. Então, quando você tem certeza dos seus caminhos, do seu caminhar, do seu andar, do seu deitar, do seu levantar,
Quando você tem certeza das obras das tuas mãos, das tuas ações, Deus faz aquele fogo arder todo dia no teu peito. E aí você tem câncer, todo mundo, você recebeu o diagnóstico do doutor que ia morrer, mas como Deus acende essa chama no teu peito e tu tem a certeza pelas obras das tuas mãos, pelo bem que tu fez na terra, pelas coisas boas por tu fazer pessoas felizes, por pessoa querer estar perto de ti, por tu ser canal de bênção na vida de outras pessoas, por tu ser a rocha de pessoas, por tu ser a base, o exemplo. Devido tu ter essa certeza no teu peito, aquela chama começa a arder dentro de ti. E aí tu tem a certeza que o teu Deus vai te curar. Não é gratificante você dormir e acordar com essa sensação? Não é gratificante você pagar o preço, dizer não às coisas erradas, não às coisas que desagradam a Deus, para que Ele venha te dar essa certeza de que nas horas ruins, Deus vai chegar. Na hora da angústia, Deus vai ser teu socorro. Na hora da dor, Deus vai ser o teu refúgio. Na hora do choro, Deus vai ser o teu consolo. Não é gratificante você viver com essa certeza? E sabe o que te dá essa certeza? Você ser temente à palavra do Senhor. É você dizer não às coisas que te afastam do Espírito Santo de Deus. É você dizer não ao pecado. É você dizer não às abominações, às idolatrias, às hipocrisias que o mundo, infelizmente, nos oferece. Uma coisa, nós temos que usar as coisas do mundo. Eu preciso de uma blusa dessa. Eu preciso de coisas para botar no meu cabelo, porque eu não vou andar toda descabelada. Mas nós tem que ter certeza que algo que nós faz agrada o coração de Deus e que na hora que nós precisar, nós tem frutos, nós tem frutos, nós tem sementes, nós tem obras. E aí nós vamos viver desses frutos. Nós vamos curtir e vamos contemplar e vamos sobreviver e receber por conta desses frutos plantados. Porque quando o rei Ezequias entrou no desespero, a primeira atitude que ele teve foi orar. O rei Ezequias era rico, era rei, tinha palácios, tinha mordomos, tinha soldados. Tinha uma vida boa, estabilizada, muito dinheiro. Mas o rei Ezequias não foi atrás da riqueza dele. O rei Ezequias não foi buscar a riqueza dele para pagar o médico para curar ele. Não. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia você morrerás e não viverás, aí o saco foi que ele fez? Entrou no quarto dele, rasgou o saco de pano dele, que saco de pano simboliza oração. Pagar o preço. Renunciar. O rei Ezequias tinha oração. O rei Ezequias tinha o que cobrar. O rei Ezequias tinha o que pôr. Tinha petição. Então ele simplesmente se ajoelhou e disse: Pai, eu andei diante da tua presença. Eu fiz o que era certo. Eu agi conforme o teu coração. Eu ouvi a tua voz. Eu obedeci a tua ordem. Eu fui um rei bom. Agora, me dá minha cura. Me cura, Pai, Senhor. Me cura, Pai. E aí Deus ouviu a oração de Ezequias. Aí é quando diz que a oração de um justo, ela tem seus efeitos. E aí Deus ordenou o profeta Isaías. Isaías, desce lá na casa do rei Ezequias. Diz que eu ouvi a oração dele. Fala para ele pôr a casa dele em ordem, se não tiver em ordem. Porque eu ouvi a oração dele.
Foi o primeiro recado que Deus mandou o profeta Isaías dizer para o rei Ezequias. É porque tem Ezequiel e Ezequias, eu confundo na hora da leitura se não olhar. Então, foi a primeira ordem que Deus deu para o profeta Isaías, que foi para ir na casa do rei Ezequias. Há 4 anos atrás, Deus me mostrou. Eu na casa de uma pessoa e me deu essa palavra. E eu fui lá. Eu disse, olha, Deus tem vida para tua casa. Olha, Deus tem prosperidade para tua família. Deus tem bênção, cura para tua casa. Mas Deus está dizendo para você pôr sua casa em ordem. Você não fingir ser médico sem ser. Você não dar um de doutor sem ser. Você incentivar sua filha a não dar uma de doutora sem ser. Você não pode aceitar uma xícara de café planejando dar uma rasteira no teu irmão. E quando essa xícarazinha de café bater na tua porta, pedindo ajuda para dar rasteira no irmão, e eu ainda disse assim, e se for minha casa a rasteira, Deus está dizendo para o Senhor não fazer. Que é para poder Deus dar cura para o Senhor. Que era para poder Deus dar cura para sua família. Que é para poder Deus continuar cuidando da sua casa. Que é para poder Deus continuar livrando a tua casa do mal, das enfermidades mortais. Então, eu fiz o papel do profeta Isaías. Eu fui lá na casa desse senhorzinho. Ele disse, amém, irmã. Recebo em nome de Jesus e ora por nós. Eu, amém. Pronto, me atenderam bonitinho, abriram a porta, mandaram eu sentar e me trataram bonzinho como gente e pronto. E vim. Mas aí eu disse que era para vigiar com uma sopinha. Que nessa sopinha Deus me mostrou batatinha inglesa, abobrinha verde e me mostrou arroz. E me mostrou outras coisas, me fez saber que tinha outras coisas. Mas eu entreguei apenas os 3 alimentos que Deus me mostrou. Batatinha inglesa, abobrinha e arroz. E eu disse, ainda tinha mais. E aí eu vi essas sopas escorrendo pelo esgoto, descendo pelo esgoto. Então Deus está mandando aí vocês ver o que está de errado aí, se consertar. Porque o inimigo armou um laço contra a vida de vocês. Mas Deus quer livrar vocês desse laço, viu? Mas para isso vocês se consertam. Então foi o que eu disse pro casal, pra família, que Deus me ordenou. E glória a Deus, parece que ouviram a voz de Deus. E pelo jeito que eu vi, teve um vento forte, teve um vento contrário, teve um encantamento aí, separou família, separou marido de mulher, mas não foi falta de aviso não, porque eu avisei. Deus me mostrou o espírito de enfermidade, que ele ia dar cura, e que através dessas coisas que estavam fazendo, vinha a enfermidade. Mas Deus queria dar a vida, não era a morte não. Mas, no caso, tinha uma senhorinha lá doente, que era a mãe da mulher, e ela morreu. Então, também pode ter sido Deus confortando os dois e dizendo, eu vou levar a minha flor do meu jardim, vou recolher e vocês aí não vão adoecer por conta da morte dela. Vocês não vão adoecer por conta da morte dela, porque eu já estou dizendo que eu vou levar a minha flor do meu jardim, que eu vou levar minha serva, vou recolher minha serva, que já está no tempo. E aí vocês não vão entrar em depressão, não vão entrar em desespero e nem vão se matarem por conta disso. Eu creio também que é Deus também, porque quando meu pai morreu, Deus me revelou. Eu só não fui entender. Mas, por incrível que pareça, no último aniversário do meu pai, de 91 anos, meia-noite, eu procurei, cadê papai? Que eu gostava dele na minha mesa, comigo. Quando eu procurei meu pai, que eu não vi ele, eu disse, cadê meu pai? Aí mamãe disse, tá dormindo bêbado. Deram bebida para ele e embebedaram ele foi dormir. Eu fiquei
pé de raiva. Eu disse, papai, mas é muita vergonheza. Quem foi que deu bebida pro meu pai? Lá no bar de fulano. Aí disse o sobrinho dele, que ele gostava de beber, que chamava Martim Pimentel. Lá no meu primo, que era sobrinho dele, que ele gostava de beber umas dosinhas lá. Aí dava, quer, seu Paulinho, uma dosinha, ele aceitava. Aí eu disse assim, mas rapaz, não sabia que meu pai estava fazendo festa aqui, não sabia que era o aniversário dele, por que foi dar essa bebida para ele e vocês deixaram ele sair daqui? Mariana, quem é que segura teu pai, Mariana? Quem é, Mariana, que segura teu pai? Eu fiquei com raiva. Eu disse, pois cadê? Deixa eu ir lá ver ele. Quando eu cheguei lá, parecendo um anjinho dormindo. Do jeito que eu dormia. Que eu dormia não. É que eu dormia, porque depois dessa batalha espiritual, nem o jeito que eu dormia, que eu nasci, eu não consigo mais dormir. Porque pegaram minha posição, porque por onde eu passei me viram eu dormindo desse jeito. E é a posição que eu vim na barriga da minha mãe. É a posição confortável. Todo mundo tem a posição que é confortável para você dormir, é a posição que você estava na barriga da madre e da tua mãe. Então, por onde eu passei, viu que eu dormia desse jeito. Aí o diabo pegou uma foto minha, tirou e mandou pro macumbeiro, que era pro macumbeiro mandar pombageira para me usar eu dormindo nessa posição que eu dormia. E aí, dentro dessa visão que Deus me mostrou, eu toquei fogo no vestido revelado, que era porque eu tenho certeza que tiraram foto eu nesse vestido. Eu entendi a visão e mandaram essa pombagira nesse vestido. Então, eu toquei fogo nesse vestido e nunca mais eu consegui dormir nessa posição. Porque na hora que eu deitava, vinha a pombagira por trás de mim e eu sentia aquela presença maligna. Aquela presença ruim que eu passava mal. E aí logo eu virava o contrário, deitava de outro jeito e eu passei esse sofrimento por 2 anos. E eu entregando na mão do Senhor. E quem estava mandando, zombando de minha cara, rua acima e rua abaixo. E eu aqui chorando, orando, entregando tudo na mão do Senhor. Entregando tudo na mão do Senhor. Então eu vi meu pai naquela posição, dormindo igual eu ali. Aí eu disse, meu Deus, ele dorme igual eu. Aí eu disse, tá parecendo um anjinho, meu Deus, dormindo. Aí eu só fiz, embrulhei ele, peguei o lençol, joguei em cima dele e dei um beijo aqui, ó. Neste local bem aqui dele, que era o nosso comprimento. Ele podia estar podre. Eu chegava e eu beijava ele aqui. Onde algumas pessoas diziam, Maria, como é que tu consegue beijar? Papai disse na situação, todo mijado, todo nem tomou banho, fumando esse parronca dele aí, que chamava parronca, que era um cigarrão bem grossão que ele fazia e ia lá fumar. Meu pai fumava. Aí eu dizia, meu filho, o amor pro meu pai é tão grande que eu não tô nem aí com caatinga. Mas eu beijava bem aqui, ó, ele. Era meu cumprimento com meu pai. Eu dava benção a ele e dava esse beijo aqui nele. Eu dizia, aí eu pegava na mão dele, ele segurando para receber minha bênção. Eu dizia, cadê meu beijo? Aí ele ia lá, aí me beijava. Cadê meu cheiro? Aí ele ia lá, me cheirava. Ele me beijava de um lado e me cheirava do outro. Eu disse, pronto, cheirou sua princesa. E ele cheirei e pronto. Então eu fui lá, dei esse beijinho nele, entreguei ele na mão de Deus. Entrego ele nas tuas mãos, Paizinho. E beijei ele e saí chorando do quarto. Porque naquele momento, Deus me fez saber. Aí vai ser o último beijo que tu deu nele. Por isso que eu chorei. Porque quando eu beijei ele, que eu olhei para ele, Deus disse, lembra? Aí Deus me fez eu lembrar da visão que ele me mostrou. Aí ele disse assim, aí é o último beijo que tu vai dar nele. Aí eu saí chorando. Aí antes de eu chegar na festa, eu parei na segunda sala, saí do quarto do meu pai, na segunda sala chorando. Na segunda sala chorando. Aí parei na primeira sala e limpei toda a lágrima, para ninguém perceber que eu tava chorando. Para não dar a entender que eu tava chorando. E fui sentar lá com meus amigos e minhas amigas, curtir o aniversário de 90 anos do meu pai. Eu era 91, que eu só me lembro se eu olhar para as fotos.
Então você entendeu? Saí lá como se nada aconteceu, ó. Como se nada aconteceu. Ninguém nem percebeu que eu chorei um pouquinho e nem contei pra ninguém. E aí nessa noite eu senti vontade de encher a cara, revoltada. Porque eu botei culpa em quem deu a bebida pra ele. Eu disse, o culpado foi quem deu a bebida pra ele. E ele se embebedou. Olha só, a gente quer achar uma desculpa. Mas eu passei um ano botando a culpa nos outros da morte do meu pai. Depois de um ano, eu estava lá em São Paulo, morando em São Paulo. Depois de um ano, ele me mostrou em visão e disse, foi eu que levei teu pai, não? Não. Pode, pronto, deixa ele descansar. Foi eu que levei teu pai. Foi eu que recolhi teu pai. Pronto. Então, eu entendo que Deus também me usou para ir na casa dessa família para também confortar o coração, porque eu não sabia que tinha essa pessoa lá doente, né? Enferma. Não sabia. Então, você entende aí quando Deus revela as coisas? Então, essa foi a primeira ordem de Deus que deu para o rei Isaías, vai dizer para o rei Ezequias. Assim, aí, aí Ezequias foi lá, ó, na primeira ordem, ele disse assim, ó, então virou Ezequias a parede, já falei, aí peço-te que, aí veio a palavra do Senhor a Ezequias dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Pronto. A segunda ordem do rei de Deus por rei Ezequias foi por rei Ezequias. Ezequias, Deus aceitou tua petição, concordou com teu argumento, gostou da tua oração e ele manda eu vir te dar a tua cura, ainda acrescentou 15 anos para você, para os teus guardas, 15 anos para você continuar no teu palácio, no teu reinado, cuidando dessa cidade, continuando sendo rei e abençoando esse povo dessa cidade. E Deus vai te usar para abençoar essa cidade. Que Deus vai defender tu e o teu povo da mão do rei da Síria. E vai defender tu e esta cidade desse rei forte que lutou tantos anos contra a tua vida para te destruir. Essa foi a ordem de Deus. Que primeiro ele mandou o rei, a primeira ordem, ele mandou o rei Ezequias se consertar dos seus maus caminhos, antes que Deus olhasse a vida dele. Antes que Deus olhasse no livro da vida. Aí, glória a Deus, o rei Ezequias, pela oração dele, Pai, andei diante a tua presença. Eu fui fiel à tua palavra. Eu fui bom. Eu fiz o que era bom diante a tua visão. Olha só que oração linda. Olha só que oração que veio da alma, que teve verdades. O rei Ezequias apenas, ele podia questionar os inimigos dele. Ele poderia ter dito o que o inimigo fez com ele. Mas olha só o que foi que o rei Ezequias fez. Pai, eu andei diante a tua presença. Eu fiz o que era reto perante os teus olhos. Olha que oração maravilhosa. Olha só que oração linda. Aí, pronto. Deus ouviu, gostou da oração de Ezequias, pesou na balança, viu que o rei Ezequias tinha coisa boa, fez coisa boa, estava agradando o coração de Deus, pessoas eram ajudadas através do reinado dele. Aí Deus disse, agora tu volta lá de novo, Isaías, e fala para o rei Ezequias,
que eu vou dar a cura dele, vou curar ele dessa enfermidade e vou acrescentar 15 anos de vida para ele, e ainda vou abençoar a família dele, a cidade dele, e vou livrar ele e a cidade dele desse faraó. Vou usar faraó como exemplo, porque faraó é o rei ruim. Vou livrar ele do faraó, que aqui era o rei da Síria. E se você se ler mais, tem o nome do rei da Síria. Tem o nome do rei da Síria que lutou contra ele. Mas eu vou usar faraó. Eu vou usar faraó, que é um rei mau. A gente sempre usa os reis mau para dar exemplo, que lutou contra os reis do bem. E aí, você entendeu aí? Então, já respondi essa frase que eu botei. A vantagem de ser fiel a Deus é que nas horas mal ele está conosco. Deus provou ou não provou que é fiel com quem é fiel com ele? Deus provou ou não provou ao rei Ezequias que vale a pena fazer o bem, que vale a pena ser uma pessoa boa, que vale a pena ser verdadeiro, desejar o bem para os outros, desejar o bem para o próximo e fazer o bem para o próximo. Vale a pena ou não vale? Porque aqui era para o Ezequias morrer, mas Deus deu cura para ele, ainda deu 15 anos de vida. Ainda abençoou outras pessoas ao redor dele, através da luta dele, do sofrimento dele, da enfermidade dele. Então você entendeu aí a vantagem de nós ter obras boas? É que quando Deus se levanta para pesar as minhas obras e as tuas obras, é gratificante. Irmã Paulinha Bonfim, beijo no teu coração, amada. Passe o Jesus pela tua presença. Um abraço em nome de Jesus. Então, você entendeu como é bom a gente andar na presença do Senhor, desejar fazer o bem? Porque além do brilho do Espírito Santo de Deus transbordar no nosso rosto, no nosso corpo, no nosso ser, na nossa vida, onde a gente passa, pessoas é abençoada por Deus. Pessoas recebem. Você entendeu? Então, é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Então, aconteça o que acontecer na tua vida. Seja lá qual é a dificuldade que tu tá passando. É um processo. Todos nós passamos um processo. Eu passei um processo tão grande, tão árduo, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas, infelizmente, alguém tem que sofrer para outra pessoa receber. Infelizmente, o teu inimigo, por ser desobediente, tem que sofrer para parar de tocar em você. Infelizmente, o meu inimigo tem que sofrer para parar de tocar em mim. Por isso que é bom a gente escolher fazer o bem, a gente escolher ser bom, porque não sofre. E na hora da angústia, Deus livra da angústia. Então, meu amor, aconteça o que acontecer na tua vida, seja lá qual é o sofrimento que tu esteja passando, escolha o bem, aguenta o processo, suporta o processo, suporta a dor com maturidade, sabedoria e diz, olha, a vantagem de eu ser boa é que Deus vai me livrar desse mal. Olha, a vantagem de eu fazer o bem sem olhar a quem e sem querer nada em troca daquele bem que eu fiz, é que quando alguém se levantar contra a minha vida, Deus vai me livrar. Olha, a vontade de eu desejar o bem é que quando o inimigo usar alguém para me amaldiçoar, para me desejar o mal, Deus vai me livrar desse mal oculto que eu não vejo, que eu não contemplo, que os meus olhos carnais não conseguem enxergar. Mas o meu Deus vai me livrar. É a vantagem de eu ser essa pessoa. E você não perde. O rei Ezequias não perdeu. O povo dessa cidade não perdeu. O povo desse tempo não perdeu. E você também não perde.
Eu não perco, nós não perdemos. Muito pelo contrário, com Deus nós só ganhamos. Então você entendeu aí? Então, meu amor, escolha fazer o bem. Nem que o teu inimigo faça mal para tu. Deseja o bem para ele, entrega na mão de Deus. Agora, quando Deus te mostrar uma visão de justiça, não vai orar para Deus desfazer, não. Não vai orar para Deus pedindo misericórdia para Deus, não. Só diz assim, eu entrego nas tuas mãos. Que seja feita a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela nos traz paz. E a vantagem de quem nos faz o mal é receber o castigo. A vantagem de quem nos persegue é Deus agir. A vantagem de quem pratica o mal para a minha vida e para a tua vida é receber o conserto de Deus. É a vantagem, é a desvantagens. Porque tudo tem vantagem e desvantagem. A vantagem de fazer o bem é que Deus nos cura na hora do mal. A desvantagem de fazer o mal é que é Satanás que vem cobrar de nós e ele leva nós. Mas é tudo permissão de Deus. É tudo permissão de Deus. Amém? Então hoje você tem aí mais um direcionamento do que é você colocar a sua casa em ordem. Do que é você receber uma palavra profética dessa. É Deus dizer, eu vou te curar. Eu tenho vitória para a tua vida. Eu tenho salvação para a tua família. Eu tenho libertação para a tua família. Eu tenho prosperidade para a tua família. Eu tenho Éfata para a tua família. Porque o Éfata abre portas. Escancara portas, abre portões grandes, quebra ferrolho duro contra a minha vida, contra a tua vida. Tira ferrugem de porta que não quer abrir para entregar o que é meu e o que é teu. Deus vai lá e dá uma ordem, Éfata, e o cadeado despedaça. O cadeado tem que abrir. As portas tem que abrir quando Deus decreta Éfata na minha vida e na tua vida. Mas é consequência das nossas renúncias, é vantagem das nossas escolhas. E que saibamos hoje fazer as escolhas certas. Amém? Porque o sofrimento pode até acontecer, mas na hora certa, Deus guiará eu e você. Na hora certa, Deus ajudará eu e você. Amém? Então eu profetizo a tua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou fazer que nem o Ezequiel, entregar o recado de Deus para a tua vida. Põe a tua casa em ordem. Porque quando Deus se levantar, ele vai pesar na balança as obras das nossas mãos. Que hoje nós colocamos nossa casa em ordem. Hoje mesmo. Eu vou me olhar no espelho, eu vou olhar para minha casa, eu vou olhar para minhas ações, para minhas atitudes e vou dizer onde eu estou errando, onde eu estou desagradando Deus, onde eu estou pecando, o que eu estou fazendo de errado. Eu vou me consertar para Deus não me pesar na balança e não achar coisa ruim e não deixar o rei da Síria me matar. Mas ele fazer o contrário do meu inimigo. Ele me dá 15 anos de vida e caia por terra, diabo, todo tiro, toda explosão, tudo que não é de Deus, todo pensamento maligno, cai por terra, diabo. Eu te repreendo da minha casa, eu te repreendo seja lá de onde for, eu te repreendo da escola do meu filho, eu te repreendo de perto da minha mãe, seja lá teu plano maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que caia por terra toda a ferramenta preparada contra a porta da minha casa, contra a porta da escola do meu filho, contra a porta da casa que habita a minha mãe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você entendeu? Deus acabou de dar livramento de tiro, de explosão. Então você entendeu aí?
Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus não permite a bala sair pela culatra. Seja para fazer medo, seja para dar um susto, seja para matar alguém. Deus tira a bala da culatra, da ponta do gatilho. E não acontece. Porque Deus chega na hora e tira o demônio de dentro do corpo que queria usar para dar o tiro. Deus chega na hora e diz: saia daí, Satanás, desse corpo, em nome de Jesus. Talvez porque ele quer salvar a alma, mas também, talvez porque quer atirar no inocente. E Deus diz: não atira, que ali é meu. Não atira, que ali é minha. Não atira, que aquela casa é minha. Não atira, que aquela igreja é minha. Está lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. É a vantagem de servir o Senhor. É a vantagem de ter uma atalaia do Senhor de joelho orando por nós. É a vantagem de ter um vaso de honra orando por mim e por você. Eu estou pagando preço pela tua vida, porque eu não estou entregando aqui à toa, não. Para eu estar bem aqui, nós estamos em agosto, setembro, outubro. Nós estamos em agosto, setembro e outubro. Daqui a quase menos de 3 meses. Vai fazer 8 anos que eu fiz relação sexual com um homem. Para a glória do nome do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. E eu tenho tanto orgulho. Chega, minha boca enche de orgulho quando eu digo isso. Então, eu não estou aqui à toa, não. Por isso que Deus não vai deixar ninguém usado pelo diabo para tocar nesse corpinho aqui, ó. E principalmente acusando pecado de 1900 e cacetada. Vai não. Pode estar assinatura. Pode estar assinado. Pecou. Mas papai se levanta e vê o hoje. É o agora. E ele vai ver 8 anos sem macho tocar nessa pelezinha limpa, linda, maravilhosa. Que eu cuido dela com muito amor. Porque foi Deus que me deu. Amém? Se tem alguém aí recebendo dinheiro a minhas custas, usando minhas lives, usando meus vídeos, usando minha imagem, pode denunciar que eu não estou pedindo dinheiro a ninguém. Se tem alguém aí fazendo coisa, dizendo que está com sociedade comigo, tá mentindo. Não estou com sociedade com ninguém, com igreja nenhuma. Eu estou com sociedade comigo, meu filho e Deus. Não estou com sociedade com irmão de sangue. Não estou com sociedade com vizinho. Não estou com sociedade com igreja nem católica, nem evangélica. Eu não estou com sociedade com igreja nenhuma. Então, se tem alguém aí pegando dinheiro dos outros a minhas custas, pode denunciar ou me manda que eu denuncio. Mas eu não fiz sociedade com ninguém. Em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, obrigada pela tua presença. Deixa seu tec-tec na telinha. Compartilhe essa live. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, você vai abençoar meu canal, você vai abençoar a plataforma. E eu te agradeço e eu profetizo o dobro na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se sentir desejo no coração, me segue em nome de Jesus. Eu abençoo todos vocês, meus seguidores. Que o Senhor abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém? Então, eu vou fazer nossa oração final para que o Senhor venha abençoar a minha vida e a tua vida e que nós continua na presença do Senhor e sendo honrado por Deus e sendo visitado e que o Senhor continua nos livrando de toda a ferramenta
que nós não sabe, mas que Deus sabe e que nos livra em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse disparo que essa pessoa ia disparar. E aí, meu Pai, o que essa pessoa está usando para dar esse disparo é um perfume Caiaque Aventura. Esse demônio para essa pessoa levar esse tiro ou essa pessoa dar esse tiro foi mandado uma pombagira no desespero, onde foi mandado num perfume Caiaque Aventura. Mas como é coisa diabólica feita pelo inimigo de propósito para prejudicar essa pessoa, porque se essa pessoa disparar esse tiro, ela vai ser presa. Se essa pessoa matar essa pessoa, vai ser presa e vice-versa. Mas o Senhor tem livramento. Então, meu amado, o Senhor primeiro revela antes de deixar tocar. Então, seja lá, meu amado, livramento de tiro para alguém, livramento de tiro para minha casa, livramento para minha vida, seja lá o que for, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor visite esse perfume Caiaque Aventura da Natura, quebra todo mal, toda feitiçaria, toda macumbaria, todo encantamento, todo clandobé, todo voodoo, toda magia negra, todo encantamento, toda amarração, tudo que não é do Senhor, nesse perfume, Caiaque Aventura, eu dou uma ordem, pela autoridade que o Senhor me deu, que seja desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda ferramenta preparada contra a minha casa, contra essa casa, contra a minha vida, contra meus seguidores, contra essas vidas, onde essa live chegar, eu repreendo desse perfume, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que caia por terra tudo que foi feito, oculto, no escondido, para me prejudicar a família que o Senhor me deu, prejudicar quem o Senhor não quer que prejudica. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor desfaz toda a obra maligna das trevas contra a minha casa, contra a família que o Senhor me deu, contra os meus seguidores, contra aqueles que o Senhor quer dar livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor bloqueia, paralisa, neutraliza toda a força do mal, todo encantamento, toda amarração, para a glória do teu nome. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor já ordenou anjo para nos livrar, para nos esconder dos olhos invejosos, dos olhos dos corações de ódio. Que o Senhor venha quebrar coração de pedra, que o Senhor venha me esconder, que o Senhor venha nos esconder dos nossos inimigos, que eles passam e que nós estejamos invisíveis, que eles não nos enxergam, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor já guardou as nossas tendas, as nossas casas, a nossa família, e que toda traição cai por terra, diabo. Eu te repreendo dessa vida, eu te repreendo desse corpo, eu te repreendo dessa igreja, eu te repreendo dessa casa. Pega a tua traição, pega tudo que tu fez, pega tudo que foi arriado, pega tudo que não é da vontade de Deus nessa vida, na minha vida, nesse corpo, no meu corpo, e eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo por 7 caminhos para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na tua vida, na minha família, na tua vida, no meu canal, no teu canal, seja lá onde Deus quer abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, como diz no Salmo 23, de número 1. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração. Obrigada pela tua presença. Que o Senhor nos abençoe, te abençoa. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Você que chegou aí ao vivo, a Binaide, parece que é de outra cidade. Muito obrigada pela tua presença, irmão. Que o Senhor nos abençoe. Tchau, em nome de Jesus.